Neste sábado, 7h10 da manhã, Educação para a Saúde. As mudanças do corpo durante a adolescência. Gravidez muito cedo pode ser um grande problema. Você vai saber também como evitar doenças venéreas e as verdades e mentiras sobre AIDS. Educação para a Saúde, neste sábado, 7h10 da manhã. Desfazer os mitos que cercam o ensino da matemática, criados por nossos antepassados, alguns por nós mesmos, é um dos desafios da escola. Por isso, o professor deve estar preparado para mostrar que a matemática que ele ensina na sala de aula contribui efetivamente para a solução dos problemas dos alunos na vida cotidiana, dentro e fora da escola. Uma das melhores armas de que dispõe o professor é o conhecimento seguro de sua disciplina, apoiado no domínio completo do vocabulário matemático e na utilização de conceitos claros e precisos. A linguagem matemática deverá ser introduzida progressivamente, na medida em que a criança for tendo necessidade de um vocabulário mais amplo para uma comunicação adequada. Ela não deve ser imposta, e sim natural, nascida da necessidade. Se partirmos em busca dos alicerces do edifício matemático, tudo nos levará a concluir que as principais ideias matemáticas trabalhadas no ensino fundamental, as ideias de número, espaço e medida, devem ser construídas a partir dos conceitos de conjunto, relação, ponto, reta e plano. A ideia de número, por exemplo, deve ser construída pela criança a partir de dois conceitos, conjunto e relação, que ela certamente já traz para a escola na bagagem das experiências que vivenciou. Com efeito, toda criança tem oportunidade de lidar com conjuntos no próprio ambiente em que vive, ao organizar suas coleções, ao escolher jogadores para um time, ao guardar separadamente seus brinquedos e os do irmão, etc. Da mesma forma, desde pequenina, a criança usa relações quando associa a chegada da mãe à mamadeira, a presença do pai às brincadeiras, ou mais tarde ao combinar sapatos e bolsas, ou a devolver brinquedos emprestados aos seus amigos. Por sua vez, é a possibilidade de estabelecer relações entre os elementos de dois conjuntos que conduz à construção do conceito de número, um dos conceitos mais discutidos da matemática. Entendido o número como ideia, é preciso associar uma palavra ou várias para designá-la e um símbolo ou vários para representar essa ideia. É preciso não confundir a ideia com as palavras ou símbolos que a representam. Você conhece algum símbolo? Conheço. O que representa este símbolo? O símbolo é o símbolo do Vasco. O que significa aquele símbolo? Aquele ali é estacionamento proibido. Você conhece algum símbolo? Conheço. O que representa este símbolo? É a parada de ônibus. O que representa este símbolo? É o símbolo da Telerge. Você conhece algum símbolo? Conheço. O que representa aquele símbolo? Estacionamento permitido para embarque e desembarque durante 30 minutos. Com efeito, a utilização de símbolos para designar os números será facilmente aceita pelas crianças
habituadas a lidar com símbolos arbitrários para marcar seus objetos e suas roupas, desde o jardim da infância. A criança escolhe um símbolo para marcar seus cadernos, a lancheira, as pastas e os trabalhinhos que coloca no quadro. Esse símbolo pode ser desde o retrato da criança até um cartão com o próprio nome ou ainda com um desenho idealizado por ela. Nas revistas, nos livros e nas histórias em quadrinhos, a representação de personagens por caricaturas ou fotos também faz parte do processo de associar símbolos a um ser. Voltando à nossa sala de aula, resta-nos reconhecer que os símbolos matemáticos devem ser tratados na escola como um elemento facilitador da aprendizagem e não como uma dificuldade a mais, acima das possibilidades do aluno. Mesmo porque eles são como qualquer símbolo da linguagem natural. Só são válidos se conseguem designar com clareza e precisão, sem ambiguidade. Só têm utilidade se logram abreviar algum trabalho, deixando a mente livre para pensar em problemas mais complexos. Um exemplo típico de que os símbolos podem facilitar o trabalho matemático reside na tradução de uma sentença matemática para a linguagem natural. Embora, na prática, isso seja possível, por vezes a interpretação se transforma em um verdadeiro quebra-cabeças. Tentemos, por exemplo, resolver uma equação do segundo grau escrita por extenso. Imediatamente, queiramos ou não, pensamos na forma simbólica de representação dessa equação. Da mesma forma, a linguagem simbólica é praticamente universal, compreendida em todos os idiomas. Assim, 2 vezes 7 igual a 14 se escreve igualmente em inglês, em português ou em francês, enquanto que a expressão na língua materna é diferente para cada povo. Esta universalidade da linguagem matemática é tão acentuada que alguém se lembrou de construir grandes fogueiras no deserto do Saara em forma de triângulo retângulo com o clássico A2 igual a B2 mais C2 para mostrar ao homem de outros planetas a existência, aqui na Terra, de seres que conheciam o Teorema de Pitágoras, partindo do pressuposto de que tal linguagem os extraterrenos não poderiam ignorar. A linguagem matemática permite que estudiosos de todas as partes do mundo se comuniquem através de fórmulas, gráficos, tabelas e equações. Da mesma forma, com a invasão da informática em todos os setores da atividade humana, parece aproximar-se o dia em que povos de línguas diferentes poderão comunicar-se mediante a troca de comandos de computador, que não deixam de constituir uma linguagem matemática. A leitura de um problema em matemática é diferente da leitura de um romance ou da leitura de um texto em outra disciplina. Alfabetizar uma criança na linguagem matemática exige do professor cuidados especiais. Em primeiro lugar, é necessário avaliar se alguns detalhes podem ser omitidos ou adiados, para não sacrificar a precisão em favor da clareza. Assim, procurando imprimir aos seus textos um cunho mais popular, muitas pessoas trocam palavras, cubo por quadrado ou redondo por circular. O vocabulário é importante para o professor, mas às vezes é dispensável para a criança. Por exemplo, na identificação inicial das formas simples, o que interessa no caso de crianças pequenas é o reconhecimento da forma, e não a fixação de uma nomenclatura. Assim, nada impede de que a criança na primeira série use disco em vez de círculo, telhadinho em lugar de triângulo, bola substituindo esfera. Em compensação, nenhuma analogia com vocabulário leigo autoriza a confundir o quadrado com o cubo, o círculo com a esfera, infinito com o ilimitado.
você mais gosta em suas aulas de matemática? Geralmente é resolver os problemas mais difíceis. Eu gosto quando o professor demonstra o porquê das coisas, porque aí realmente a gente entende a matemática. Nas aulas de matemática, não deve ser ignorada a existência de alunos que já demonstram tendências para as ciências exatas, ao lado de outros declaradamente voltados para as letras e as artes. Professor nenhum pode declarar conscientemente que os alunos que participam de sua aula têm o mesmo nível de interesse em relação ao assunto ensinado. Mais do que qualquer outro, o ensino da matemática, pelo mito que em torno dele criaram nossos antepassados, deve respeitar a individualidade dos alunos e as limitações do meio ambiente. Isso porque, dentro da mesma escola, na mesma sala de aula, cada aluno é diferente dos demais. Uma coisa é dar aula para a Mônica, viva e atenta para os segredos da matemática, ou para a Andréia, não menos inteligente, mas sonhadora e talentosa apenas para escrever poesias e ilustrar contos e romances. Uma coisa é dar aula para a Flávia, que raciocina quase tão rápido como a professora, e para a Joana, que nunca sabe se o problema é de mais ou de menos. Como nós não podemos formar uma turma só de Flávias ou só de Joanas, será preciso fornecer atividades de enriquecimento para os alunos mais dotados e para aqueles que já demonstrem alguma aptidão para a nossa disciplina, dispensando delas, porém, aqueles que têm mais vocação para línguas e para artes, que as encarariam como verdadeiro suplício. O livro de matemática pode facilitar o trabalho do professor nesse sentido, ajudando-o a planejar um estudo diversificado para os seus alunos. Assim, a menina sonhadora, que pensa em ser bailarina, poderia ajudar a achar medidas do palco, comprimentos de fios de microfones, distância entre bailarinas e detalhes de coreografia. O futuro artista, que gosta de desenhar, pintar, colorir, ficaria encarregado das atividades de construir sólidos, pintar figuras, traçar diagonais, etc. Ao passo que o futuro jornalista cuidaria de inventar problemas à vista de gravuras, redigir textos e relatar conclusões. Ao futuro matemático, que já demonstra aptidão para a área das ciências exatas, ficariam reservados os problemas, quebra-cabeça, passatempos, etc. É preciso, porém, que o professor tenha o cuidado de dispensar de tais atividades os alunos que por elas não se interessem. A familiarização da criança com a linguagem matemática e principalmente a fixação dos conceitos e das técnicas pode ser facilitada através de atividades que nem sempre constam do livro de matemática. O professor não deve relutar em trabalhar com uma boa diversidade de problemas lúdicos, em forma de adivinhações, quebra-cabeças, labirintos, números cruzados e outras brincadeiras, embora eles se afastem um pouco dos conteúdos programáticos habituais, pois está comprovada a sua grande contribuição ao desenvolvimento do raciocínio lógico do aluno, a sua independência ao tomar decisões, ao desenvolvimento de sua coordenação motora, etc. A observação de textos matemáticos mostra o emprego de alguns recursos de representação que contribuem para tornar mais precisa, compreensível e rica a linguagem científica. Assim, encontramos textos enriquecidos por formas especiais de apresentação dos dados, tais como tabelas, gráficos, equações, diagramas e plantas. O professor pode improvisar material para ilustrar suas aulas, com essas plantas baixas de apartamentos distribuídas pelas imobiliárias, onde o aluno poderá calcular dimensões e, mais tarde, a área de cômodos, assim como resolver problemas de gastos para pintar paredes, colocar rodapés ou ladrilhar a cozinha. Todas essas ideias são facilmente ligadas à vida diária da criança.
uso do vocabulário matemático com todas essas sutilezas é um dos pontos importantes para todos aqueles que pretendem dedicar-se à tarefa de iniciar crianças e jovens no estudo da matemática. Aprender um conceito matemático, é preciso que a criança participe da construção desse conceito. O professor é o amigo que está sempre por perto, estimulando a criança a pensar por si mesma, a conviver no grupo e a falar sobre o que aprende. O professor não antecipa respostas, ele incentiva a descoberta. É o adulto cooperando com a criança para que ela seja livre, autônoma, criativa e inteligente. Bolão do Faustão. Faltam 5 dias para o primeiro sorteio de apuração.